Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para todo mundo! Como estamos nessa manhã de quinta-feira? Quase sextou! Quase sextou, gente! E aí, vocês estão prontos para a prova? Tá todo mundo estudando com muito afinco? Galera, eu acredito que vai sair na segunda-feira o edital. Eu sei que eu tô falando cada dia uma data, mas porque a gente tá esperando com muita ansiedade. Eu acredito que na segunda-feira vai sair o edital do TSE. E eu tô aqui hoje para explicar para vocês de um jeito super gostoso, muito mais fácil, uma matéria que vai aparecer na sua prova. E essa matéria que eu falar hoje, gente, ela pode ser aproveitada para qualquer concurso público. Então, quem está estudando aí para outros concursos públicos pode aproveitar essa live. Segura, esse conteúdo é muitíssimo importante para quem quer alcançar a aprovação. Muito importante para quem quer mudar de vida. A hora é agora. Esse ano nós temos muitas oportunidades. Agora o TSE, depois temos vários TRTs. Uma oportunidade de transformar sua vida para sempre. Para sempre. Uma segurança financeira que somente os servidores públicos possuem. Vamos lá, galera. Eu quero falar com vocês hoje sobre atos administrativos. Ato administrativo. Começando essa matéria, o que é mais importante, prof? Dá uma olhadinha nesse gráfico. O que é mais cobrado sobre atos administrativos? O que acontece, gente? Uma coisa sobre o que é mais cobrado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é o princípio 80-20. É um princípio que ele rege, é uma matemática que funciona em várias áreas da nossa vida. Eu costumo falar que a matemática é a linguagem de Deus para ordenar o universo, sabe? Sabe aquela história da teoria da relatividade, do Einstein? Sabe tudo isso que a gente está aprendendo e que a gente usa todos os dias para construir prédios, para criar tudo que a gente constrói, né, que o homem consegue construir através da matemática? Uma das grandes orientações matemáticas é o princípio 80-20. O que esse princípio estabelece? Pode saber que na sua vida, 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos seus resultados. Como assim? 20% do que você faz que realmente produz resultado, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu coordeno equipe, eu trabalho em várias áreas, eu ajuizo algumas ações, eu faço muita coisa, eu dou aula, mas o que representa 80% dos meus resultados é gravação de vídeo e elaboração de material. Então, existem duas atividades que representam 80% dos meus resultados. E isso funciona também para as matérias, né, para o que você está estudando aí para concurso público. Eu consigo afirmar para vocês que 20% do seu material, bom, digamos que o seu material tem 100 páginas, 20 páginas respondem a 80% das questões. 20 páginas responde 80% das questões, ou seja, existe um conteúdo que ele se repete, que ele sempre aparece nas provas, e eu quero mostrar para vocês esse conteúdo. O que eu fiz? Eu passei os últimos 11 anos encaixando questões ao longo de um material. Como assim? Eu criei um material enxuto com o conteúdo da matéria. E depois eu tive um desafio. Eu tenho que demonstrar para os alunos que esse material fininho responde todas as questões. Porque eles ficam estudando material de 2.000 páginas, assistindo um monte de videoaula. Poxa, eles não têm tempo para assistir tudo isso e não conseguem memorizar. Como é que eu vou comprovar que esse material responde a todas as questões? Eu fui encaixando as questões. Como assim? No final dessa frase, por exemplo, que conceitua atos políticos, eu fui colocando o número das questões que respondem, que são respondidas pelo conteúdo dessa frase. Fui colocando o número das questões. Depois eu percebi que no final de alguns trechos da matéria, alguns parágrafos, eles respondiam a mais do que 300 questões. E alguns trechos respondiam até 200 questões de prova. Criei, então, um código de cores e colori o livro para vocês. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. Tudo que está destacado em amarelo responde até 200 questões de prova. E o que está destacado em vermelho responde a mais de 300 questões de prova. Eu fui encaixando questão por questão, frase a frase. E aí, então, eu consegui classificar o texto. Dessa forma, você que está estudando pela primeira vez, você já consegue observar, poxa, isso aqui está destacado em verde, quer dizer que é muito cobrado, quer dizer que responde até 100 questões. Isso aqui tem vermelho, meu Deus, isso tem uma chance enorme de cair na minha prova. Eu já te mostro, frase a frase, o que tem mais chance de aparecer. E se eu destacar todas essas frases coloridas do texto,
o que eu encontro? Eu encontro as 20 páginas que respondem a 80% das questões. E tudo isso que eu tô falando, você comprova, né? Quem começou a estudar hoje e vai estudar hoje, por exemplo, atos administrativos, vai começar a estudar da seguinte forma. Comecei a ler o material, dou uma olhadinha no que é mais cobrado, nos artigos mais importantes, assisto a uma videoaula com a explicação completa desse capítulo. Não vou te encher com 300 videoaulas que você não consegue assistir e nem memorizar. Depois, gente, o detalhe está no texto. E aqui o estudo é ativo. Terminei de ler essa página, aproxima o celular do QR Code questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Elas vão aparecer em formato de quiz para você. Questões comentadas para você ir estudando e já aplicando conhecimento. Estudando e já aplicando conhecimento. E é assim que você vai passar mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é a resolução de questões. Quando você fica mais tempo resolvendo questão, você tem mais chance de acertar as questões na hora da prova, porque você praticou muito, memorizou aquele conteúdo, sabe o que tem mais chance de aparecer na sua prova e sabe como que a banca cobra. Entendi, prof. Mas tá, por que você falou que 20 páginas respondem 80% das questões? O que eu mostro para vocês no final do livro? Eu trago para vocês as frases poderosas. As frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Nas últimas páginas do livro, olha, essas últimas 20 páginas, eu trago quais são as frases que respondem mais questões. Por exemplo, essas frases aqui respondem a 66% das questões sobre noções gerais de direito administrativo. Essas respondem a 55%. Então, eu mostro para vocês quais são as frases que respondem ao maior percentual de questões e quais são os artigos quentes, os artigos mais cobrados sobre cada tópico do edital, com as questões que cobram esses artigos, para você estudar a lei seca através das questões. Ou seja, essas 20 páginas finais do livro respondem a 80% das questões de prova. É o que você precisa revisar um dia antes da prova. Dito isso, entendi a metodologia, agora eu posso te ensinar esse conteúdo de um jeito super fácil, super claro, para grudar na sua mente e não esquecer jamais. Eu vou falar sobre todo o capítulo de Atos, live completíssima, não vai ficar gravada, então segura comigo aqui, porque esse conteúdo é importante. Vamos lá, gente. Quando eu falo de atos administrativos, o que eu tenho que saber? O que é mais importante? Atributo dos atos administrativos e formas de extinção do ato administrativo, anulação, revogação. Vamos entender todos os tópicos. Primeiro tópico dessa matéria, conceito de ato administrativo. Ato vem do verbo atuar. Quando a administração pública vai atuar, quando ela vai o quê, gente? Manifestar a sua vontade para extinguir um direito, para declarar um outro direito, para mudar uma situação, ela vai editar um ato administrativo. Como o próprio nome já diz, ato administrativo é aquele ato que é regido pelas regras do regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é a mesma coisa do que regime jurídico de direito público, que é formada por aqueles dois princípios que a gente conhece e fala muito, né? O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia, o interesse público vai prevalecer frente ao privado. Quem busca alcançar o interesse público é o Estado. Então, o Estado tem mais poderes do que o particular no exercício das suas funções, porque ele busca atender a coletividade. Além disso, o princípio da indisponibilidade do interesse público é aquele princípio que fala: o Estado tem muito poder, mas ele não pode dispor. O interesse público é indisponível, ele não pode abrir mão do interesse público. Quando o Estado estiver desempenhando as suas funções, ele vai desempenhar essas funções tão somente para atender a coletividade, tão somente para atender ao interesse público. Beleza? Entendi essa noção. Essas são as regras que vão reger o ato administrativo. Regras do regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Primeiro ponto. Segundo ponto, gente, ato administrativo é diferente de fato. Fato é uma situação que aconteceu, um fato da natureza que vai gerar implicações no mundo jurídico. Uma situação que aconteceu que não tem manifestação de vontade. Ato sempre tem manifestação de vontade. Vamos entender? Fato. Você parou seu carro em uma esquina. Uma árvore caiu em cima do seu carro. Em razão da queda da árvore, você que tem um contrato de seguro como a seguradora, liga para a seguradora e fala: seguradora, por favor, providencie o conserto do meu carro. Vocês entenderam que um fato aconteceu, a queda de uma árvore, que desencadeou uma consequência no mundo jurídico.
A seguradora está obrigada a consertar o seu carro. Um fato que gerou uma consequência no mundo jurídico. Isso é fato. Ato administrativo, por sua vez, é manifestação de vontade. O Estado quer, por exemplo, desapropriar o seu terreno. O Estado quer extinguir um direito seu, declarar um direito que você possui. Nesse caso, existe uma manifestação de vontade do Estado, tá bom? Terceiro ponto, ato administrativo é diferente de atos da administração. Ato administrativo é uma espécie de atos da administração. Atos da administração são todos os atos que o Estado pratica. Todos os atos, o Estado pratica atos políticos, por exemplo, o presidente da República pode declarar guerra? Pode. Ele pode também, além de declarar guerra, o presidente da República, ele pode sancionar, vetar uma lei? Pode também. Então, peraí, o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, pode editar atos políticos. Esses atos nos quais ele goza de ampla margem de liberdade para atuar. Sim. Além dos atos políticos, o Estado também pode, que a gente, editar atos legislativos. Como assim atos legislativos? A gente sabe que quem edita normas, né, leis, né, a competência de elaborar as leis é do Poder Legislativo. Mas o Poder Executivo também vai desempenhar funções que são parecidas com as do Legislativo também, em algumas situações. Por exemplo, quando a gente fala de atos regulamentares, a gente sabe que nós temos as leis aqui e abaixo das leis eu tenho os atos normativos infralegais. Atos que são o que, gente? Estão hierarquicamente abaixo da lei e que vão ser editados para complementar, para facilitar, para clarificar o conteúdo da lei. Esses atos normativos, exemplo, prof, decreto, resolução, são atos que podem ser editados pelo Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo também desempenha atos que são parecidos com os atos editados pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo edita atos legislativos? Sim, no sentido de edição de atos normativos que vão clarificar o conteúdo da lei, facilitar a aplicação da lei. Um decreto, gente, não substitui a lei. Um decreto está abaixo da lei na hierarquia das normas e ele vai ser editado para facilitar o entendimento da lei, para clarificar o conteúdo da lei, tá bom? Além disso, gente, o Estado também pode celebrar atos privados. Atos privados é aqueles nos quais o Estado abre mão dos seus poderes de superioridade e ele fica em pé de igualdade com o particular. Por exemplo, quando o Estado assina um contrato de doação sem encargo, ele vai estar em pé de igualdade com o particular. Esses atos privados podem ser celebrados pelo Estado? Podem. Tudo isso são atos da administração. Atos da administração é um gênero que abrange todos os atos que o Estado pode praticar. Quais são eles? Atos políticos, atos privados, atos legislativos e atos administrativos. Ou seja, ato administrativo nada mais é do que uma espécie de atos da administração. Ato da administração é um gênero, ato administrativo, uma espécie de ato da administração. Vamos entender então, gente. O conceito de ato administrativo está em amarelinho porque responde a 200 questões de prova. Além disso, atos políticos, atos privados, está em verdinho porque responde a 100 questões de prova, só esse conceito. Beleza, prof, entendi. Próximo ponto, quando a gente fala sobre atos administrativos, o conceito vai abranger 3 aspectos. Aspecto subjetivo, aspecto material e aspecto formal. Como assim, prof? Aspecto subjetivo. Essa palavra subjetivo vem de sujeito. Como assim? Quem é que pode editar atos administrativos? Todos aqueles que exercem a função de agente público. E vocês lembram o que é agente público? São todos aqueles que desempenham, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, transitoriamente, sem remuneração, eles desempenham função típica do Estado. Então, por exemplo, quando você foi chamado para ser mesário, naquele momento você está desempenhando uma função que é típica do Estado. Naquele momento você está fazendo as vezes de agente público. Prof, mas eu nem passei em concurso público e eu vou ser um agente público? Sim. Agente público é aquele que desempenha a função típica do Estado, ainda que sem remuneração, ainda que sem cargo. Está desempenhando função do Estado?
é agente público e pode editar atos administrativos. Quer dizer que eu, sendo mesário, eu posso editar um ato administrativo? Claro. Ato administrativo é aquele que esteja o quê? Ligado à administração do serviço público que você está prestando. Então, por exemplo, uma empresa privada, concessionária de serviço público, foi contratada pelo município de Belo Horizonte para prestar o serviço de transporte público municipal. Essa empresa está prestando um serviço público, ela é privada, mas ela presta um serviço público. Ela vai celebrar com o Estado um contrato de concessão, né? Com a prefeitura um contrato de concessão. Prof, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar para essa empresa prestar esse serviço? Os usuários, né? Todo mundo que está usando o ônibus, todo mundo que está usando o ônibus vai o quê, gente? Vai pagar por aquele serviço, com certeza. Beleza. Dito isso, o motorista de ônibus, ele é um empregado de uma empresa privada. Ele pode desempenhar um ato administrativo? Pode. Naquele momento que ele está no exercício da função de prestar o serviço de transporte público municipal, ele pode o quê? Ele pode editar um ato administrativo que esteja ligado à administração do serviço público. Sim. Prof, mesmo sendo um motorista que foi contratado por uma empresa privada, sim, naquele momento ele está prestando o serviço de transporte mediante esse contrato de concessão. Então, sim, pode prestar serviço público, pode prestar o quê? A gente pode desempenhar um ato administrativo, sim. Então, aspecto subjetivo. Quando você vê essa palavra subjetivo, ela vem de sujeitos. Eita, a luz apagou aqui. Vem de sujeito. Como assim, prof? Quem é o sujeito que pode editar um ato administrativo? Quem é o sujeito que vai editar aquele ato administrativo? Quem? Quem é que pode fazer isso? Todos aqueles que façam as vezes do Estado. Segundo aspecto, aspecto formal. Quando você escutar essa palavra formal, a palavra formal vem de formalidade da lei. Quais são as formalidades da lei que vão regulamentar esse ato administrativo? Quais que são as leis que regulamentam o ato administrativo? Como eu falei com vocês, são as leis do direito público, né? Leis do regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Então, segundo ponto. Terceiro aspecto, aspecto material. Material vem de matéria, prática. Na matéria, na prática, o que esse ato pretende alcançar? O ato administrativo é uma manifestação de vontade. Então, a administração pública, quando edita esse ato, ela quer o quê? Ela quer mudar alguma situação no mundo jurídico, é uma manifestação de vontade. Dito isso, entendido isso, eu sei que ato administrativo é a manifestação de vontade dos agentes públicos, de todos aqueles que estão exercendo a função de agente público, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. O ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, regras do direito público. E, por fim, gente, o ato administrativo pretende o quê? Pretende mudar uma realidade, produzir um efeito material. Beleza, dito isso, eu quero falar agora com vocês sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. Está em vermelho nessa parte porque responde a mais de 300 questões de prova. Quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando a gente fala sobre ato administrativo, né, gente? A gente tem que entender que o agente público que está o quê? Praticando aquele ato, ele tem que ser competente. Ele tem que ter competência, ele tem que ter poderes. Poderes para, de fato, o quê? Para, de fato, praticar aquela conduta. Um exemplo. Digamos que eu passei no concurso para ser agente da fiscalização da vigilância sanitária. Fui um dia jantar com meu marido e vi que aquele restaurante não estava cumprindo as normas da vigilância. O que eu resolvi fazer? Resolvi interditar o restaurante. A interdição é uma manifestação de vontade. De quem? De um agente público. Vamos ver se estão presentes todos os requisitos ou elementos, né, nesse ato administrativo? Primeiro é requisito, competência. Eu sou competente para praticar essa interdição, esse ato? Sim, sou competente. Onde que fala que eu sou competente para fazer isso? Na lei da minha carreira. Quando você passa no concurso público, você vai celebrar com a administração pública um vínculo estatutário. Como é que funciona? Você foi aprovado e você vai ser nomeado. Nomeação é um ato de provimento. Ou
vem aqui assumir esse cargo. Tá provendo a você aquela função. O que é o cargo, prof? Cargo é um conjunto de funções, um conjunto de atribuições que você vai assumir. Provimento é a nomeação. Oh, vem aqui assumir. Prof, quando é que eu vou me investir nas funções do cargo? Quando é que eu assumo aquelas funções? Mediante a assinatura do termo de posse. No termo de posse, tá lá falando, você concorda e toma posse nas funções desse cargo. Ah, prof. Mas tá, onde que vão estar descritas as funções do meu cargo? No Estatuto da Carreira. Existe uma lei para cada carreira. Existe uma lei para a carreira de juiz, existe uma lei para a carreira de delegado, existe uma lei para a carreira de técnico, existe uma lei para a carreira de analista, existe uma lei para cada carreira. Beleza, prof. Quando eu assino o termo de posse, eu estou concordando com as atribuições daquele cargo que estão presentes na lei daquela carreira. Exatamente. E é por isso que a gente fala que o vínculo é estatutário. É um vínculo que decorre da lei. É um vínculo que decorre de um estatuto. Um estatuto que é a lei daquela carreira. Tá bom, entendi. Então, peraí. Você, agente da fiscalização sanitária, você tem competência para interditar o restaurante. Além disso, prof, você fez isso de que forma? Eu fiz isso de forma escrita. Registrei tudo em um processo administrativo, né, gente? Eu registrei tudo a interdição daquele restaurante, os motivos que deram ensejo àquela interdição, eu registrei tudo. Além disso, terceiro ponto, com qual finalidade, prof, que você interditou um restaurante? Para alcançar o interesse público. Aquela alimentação que estava sendo vendida pelo restaurante, poxa, ela é uma alimentação que poderia estar contaminada. Pensando na população, no bem-estar de todos, né, na finalidade de atender o interesse público, eu interditei aquele restaurante. Então, peraí, eu sou competente, eu fiz essa interdição de que forma? Forma escrita, com qual finalidade para atender o interesse público? Qual que era o motivo mesmo, prof? O motivo era que na hora que eu fui no banheiro, eu percebi que aquela cozinha não respeitava nenhuma norma da vigilância sanitária. Eu falei, meu Deus do céu, é assim que esse povo está fazendo comida, Jesus. Então tinha um motivo. O motivo era o descumprimento das normas. Além disso, finalidade, forma, motivo, competência, objeto. Qual que é o objeto do ato de interdição? Gente, o objeto é sempre o verbo no infinitivo que envolve aquela conduta. No meu caso, o verbo é interditar. O que o ato de interdição pretende? O que ele quer alcançar? O objeto é o que o ato quer alcançar. Interditar aquele restaurante. Então, peraí. Na interdição do restaurante, você tem competência para interditar? Você fez isso de forma escrita? Você fez isso com a finalidade de atender o interesse público? Você fez isso em razão do motivo de que a cozinha estava um caos? E você fez isso, prof, para interditar, né? Para alcançar esse objeto material, interdição do restaurante. Que maravilha! É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Então, vocês entenderam aí os 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos falar sobre cada um deles. Competência. A competência de cada agente público vai estar na lei de cada carreira. Cada carreira tem uma lei, né? Cada carreira tem uma lei. Então, as competências do juiz vão estar na lei da carreira de juiz, tá bom? Então, é um elemento vinculado aos termos da lei. Prof, eu passei no concurso para ser delegado, mas eu sou muito delicada, prof. Não aguento mexer com bandido. Meu Deus, eu fico em depressão. Minha amiga já é super, sabe assim, quer combater o crime? Minha amiga passou no concurso de analista. Ela tá de saco cheio daquela monotonia, prof. E tudo que eu quero é ficar na vida monótona. Tudo que eu quero, prof, é o cargo dela. Tudo que ela quer é o meu cargo. Podemos trocar? Não pode trocar. A competência, em razão do fato de ser um elemento que está vinculado aos termos da lei, eu não posso trocar aquele cargo com de outra pessoa. Eu assumi aquela função no meu termo de posse. Lembrando que é com a posse que acontece a investidura. Vestidura vem de vestido. A hora que você vai se vestir das funções de analista do TRE. É a hora que você vai se vestir. Investidura, tá bom? Beleza, prof, entendi. Então é intransferível a competência. Além disso, ela é imprescritível.
Se você nunca fez uso da competência, ela não prescreve em razão do decurso do tempo. Como assim, professora? Me explica isso melhor. Digamos, por exemplo, que você é delegado em um município que não acontece crime nenhum. É uma paz danada aquele município, não acontece crime nenhum. E você é delegada naquele município. Tem uns 20 anos que você é delegada no município, nunca aconteceu nenhum crime, você nunca prendeu ninguém. Agora, 21 anos depois de você assumir o cargo de delegada, finalmente aconteceu um crime. E você vai ter que prender alguém. Te pergunto, você ficou 20 anos sem prender ninguém. Será que o fato de ter passado tanto tempo sem fazer uso daquela competência enseja a perda daquele poder? Não enseja a perda daquele poder. A competência é imprescritível. Mesmo que você não tenha feito uso, você o quê? Não perde aquele poder, tá bom? Não perde o poder que está estabelecido na lei, não perde aquela competência. Além disso, intransferível, imprescritível, improrrogável. Como assim improrrogável? Você praticou uma conduta que você não poderia praticar. Você é técnico, praticou uma conduta de analista. Agora você se torna competente para praticar aquela conduta? Não. Não. Não é porque você praticou uma conduta que não tinha competência para praticar que você se tornou competente para praticar aquela conduta. Não, não, não. Improrrogável. Pontos importantes que vão cair na sua prova. Os vícios nos elementos. Quais são os vícios no elemento competência? Olha, gente, disso aqui que eu falei. Os elementos respondem a 300 questões de prova. Cada trechinho em verde responde a 100 questões de prova. Terminei de ler essa página. Aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Aplicando o que você acabou de ler na hora. Assim você esgota a matéria em 7 dias, respondendo qualquer questão de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma única questão de prova que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou porque não existe, tá bom? Não precisa estudar materiais maiores, tá tudo aqui. Se você achar uma questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Que outro professor fez isso no país? Nenhum. Beleza, não vou aqui ficar me vangloriando, não. Vou deixar vocês serem aprovados e elogiando o material. Vamos lá, gente. Vícios no elemento competência que vocês precisam aprender para sua prova. Primeiro vício, excesso de poder. Como assim? Quando você pratica uma conduta que você não tem poder para praticar. Você pratica um ato administrativo que você não tem poder para praticar. Nesse caso, você praticou esse ato de uma forma viciada. Existe um vício de legalidade nesse ato. Você não tem poder para praticar aquela medida. Excesso de poder, o primeiro vício no ato administrativo. Vício nos atos administrativos ensejam o que, gente? A anulação em regra dos atos administrativos, salvo quando a gente puder convalidar, corrigir os vícios nos atos. Calma que eu vou dar um exemplo para vocês de quando que a gente pode corrigir. Calma. Segundo vício que pode cair sobre o elemento competência é o usurpador de função. Falei com vocês outro dia, eu vou falar de novo. Você lembra aquela novela A Usurpadora? Pois então, a prof devia ter uns 9 anos de idade e via essa novela, amava, atendia o telefone. A usurpadora sempre achava que eu poderia, né? Que o SBT poderia ligar para mim. Enfim, a história é o seguinte: a irmã boazinha fica no lugar da irmã má. E aí o marido apaixona por ela, é uma maravilha só. É um romance mexicano que todo mundo adora. Enfim, o que aconteceu aí? Uma roubou a função da outra. E é isso aí que é o grande exemplo de usurpador de função. Falo sempre com vocês que eu tinha um vizinho que ele parava o carro na portinha da garagem e a minha vaga era uma vaga ruim. Eu tinha que virar assim de um jeito e ainda quase encostar no carro dele todo dia. Eu já tenho uma dificuldade, gente, com esse trem de dirigir. Nossa Senhora, enfim. Um dia eu pensei, vou dar um susto nesse vizinho. Eu tinha um colega de sala que era policial, peguei a roupa dele de policial, me vesti como policial, fiz um talão de multas e multei o vizinho. Escrevi uma multa e coloquei no para-brisa dele. Te pergunto, aquela multa falsa, ela produz algum efeito perante o Detran?
não produz nenhum efeito perante o Detran. Por quê, gente? Aquilo ali não é válido, não é verdade. Não é verdade. Eu usurpei, eu peguei a função de policial, fingindo que eu era policial. Esse ato é um ato totalmente inexistente. Isso que é usurpador de função. Quando um particular usurpa a função de um agente público e pretende praticar um ato que é de competência do agente público, tá bom? Ato viciado inexistente. Além disso, o último vício que eu quero falar com vocês é o vício mais cobrado, funcionário de fato. Como é que funciona no funcionário de fato, prof? Quem que é o funcionário de fato? Me explica isso. Funcionário de fato, digamos que a sua amiga, melhor amiga, aquela que, ó, tem um nariz um pouco em pé, sabe assim? Ela que tem um pai rico, comprou o gabarito da prova, passou na sua frente, tá toda feliz, assumiu o cargo e tá desempenhando as funções com a aparência de que tá tudo certo. Um dia, como ela tem nariz e pé, tem dinheiro, mas não é muito esperta, ela conta pra você que ela de fato comprou o gabarito da prova. Contou. Você, injuriado com aquela situação, apresentou uma denúncia. Uma denúncia, olha, ela comprou o gabarito, ela não passou no concurso. Aí eu te pergunto, a anulação dessa sua amiga, uma anulação viciada, ela não passou no concurso. Então, a nomeação dela tem que ser anulada. Ela não passou no concurso. E a anulação é quando a gente tem um ato viciado que a administração pública vai retirar do mundo jurídico, ela vai anular aquele ato porque a administração só pode atuar em conformidade com a lei. Se porventura um ato foi editado em desconformidade com a lei, esse ato tem que ser anulado, retirado do mundo jurídico. E a anulação, ela gera, em regra, efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa, bate na sua testa, sua cabeça vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado, como se aquele ato nunca tivesse existido. Essa é a regra. Vou anular a nomeação da minha amiga Carlinha, como se ela nunca tivesse trabalhado no serviço público. Porque ela era uma funcionária de fato. Funcionário de fato é aquela pessoa que está trabalhando na máquina pública com aparência de legalidade, existe uma aparência de que está tudo certo, mas há um vício na sua investidura. Existe um vício na investidura. Existe alguma coisa que está errada. Então, nesse caso aí, por exemplo, vamos anular a nomeação da Carlinha. Mas nesse caso, gente, a gente está diante de uma exceção. Essa anulação não vai gerar efeitos ex tunc. Não vai gerar efeitos ex tunc. Essa é uma anulação que gera efeitos ex nunc. O N de nunc é N de nuca. Bate na sua nuca, sua cabeça vai para frente, dali para frente. Sabe por quê? Porque pensa só comigo. Carlinha praticou vários atos enquanto ela estava ali exercendo aquela função. Várias pessoas, vários cidadãos foram beneficiados por aqueles atos. Né? A máquina pública estava atuando. Se a nomeação dela foi anulada com efeitos ex tunc, todos os atos que ela praticou teriam que ser anulados. Porque todos eles têm um vício. Todos eles têm um vício no elemento competência. Eles foram praticados por uma pessoa que não tem competência para praticar. Todos eles deveriam ser anulados. E aí? E aí que todas as pessoas que foram beneficiadas de alguma forma por aqueles atos vão ser prejudicadas? Pois então, presta atenção. Quero falar com você sobre a teoria da imputação volitiva. Imputação volitiva. Volitiva vem de vontade. A vontade do agente público, enquanto ele está trabalhando, é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, se você está trabalhando aí como técnico do INSS, a vontade, a sua vontade ali, enquanto técnico do INSS, vai ser imputada ao INSS. Então, é como se você o quê? Como se a sua manifestação de vontade fosse a manifestação de vontade do INSS. O INSS responde pelas suas condutas. Beleza. No caso da Carlinha, todos os atos que ela praticou têm um vício de competência. Mas ao invés de anular todos esses atos, o que o órgão vai fazer? Vamos convalidar. Vamos corrigir. Vamos corrigir o vício desses atos. Como assim? Todos esses atos têm um vício no elemento competência. Foram praticados por uma pessoa que não tem competência para praticar aquele ato. Vamos fazer o seguinte, vamos corrigir o vício, competência em cada um desses atos e vamos manter esses atos.
Porque os vários cidadãos que foram atingidos por aquelas medidas não podem ser prejudicados. Prof, a administração ela pode, ao invés de anular um ato, ela pode corrigir o vício? Só pode corrigir quando a gente estiver diante de vícios relativos, vícios que não são graves nos elementos forma e competência. Como assim, prof? Para corrigir uma coisa, para corrigir uma prova, é preciso ter foco. Foco, F-O, de forma, C-O, de competência. Vícios relativos, vícios que não são graves nos elementos forma e competência, são passíveis de convalidação, de correção. Eu posso corrigir aqueles vícios que não são graves nesses dois elementos, forma e competência, tá bom? Então, nessa situação, o órgão vai corrigir o vício no elemento competência de todos os atos que a Carlinha praticou. Além disso, a anulação da nomeação dela não vai operar efeitos ex tunc. Não vai, sabe por quê? Porque se a gente anulasse a nomeação dela como se ela nunca tivesse trabalhado no Estado, gente, sabe o que ia acontecer? Ela teria que devolver tudo que ela recebeu. Tudo que ela recebeu de salário ao longo desse tempo todo que ela trabalhou. E, poxa, é vedado o enriquecimento ilícito da administração. A administração não pode fazer uso da mão de obra dela e não pagar a contraprestação correspondente. O Estado não pode fazer uso da mão de obra dela e não pagar. Então, nesse caso, estamos diante de uma anulação que não gera efeitos ex tunc, gera efeitos ex nunc. Dali para frente, a Carlinha não trabalha mais no Estado. A sua nomeação foi realizada, mas ela não precisa devolver os salários que ela recebeu. A anulação, nessa situação, gera efeitos ex nunc, situação excepcional. E por que você me contou essa história toda? Porque eu estou falando do funcionário de fato. Funcionário de fato é aquela pessoa que está atuando na máquina pública com aparência de legalidade, como se tivesse tudo certo. Mas existe um vício na sua investidura, existe um vício, ela não podia estar ali, que é o caso da Carlinha, tá bom? Lembra disso, porque é uma questão que está aparecendo nas provas. Ficou claro para todo mundo? Eu quero que vocês entendam que a anulação nem sempre gera efeitos ex tunc. Na grande maioria das situações, a anulação, efeito ex tunc. Por isso que você tem que observar como que está sendo cobrado na questão. Se na questão está aparecendo de uma forma genérica, a anulação, efeitos ex tunc, efeitos que retroagem para o passado. Agora, existem situações excepcionais, né? Já te respondo. Pessoal, existem situações excepcionais, né, que podem ser já anulação, gerando efeitos ex nunc, sim. Pessoal, sobre essa questão do material, muita gente me perguntou, eu quero uma promoção. Galera, não vamos ter promoção, né? Inclusive, a gente vai conseguir lançar para vocês mais uma turma do TSE, mas não vamos ter promoção. Por quê? O que você recebe quando você compra o material? Chega para você todos os livros físicos, coloridos na sua casa, de todas as matérias do seu edital. Esse é o único material do país que responde a todas as questões de prova em pouquíssimas páginas. Os outros materiais, eu estou concorrendo com quem? Eu estou concorrendo com materiais PDF, por exemplo, do cursinho é alguma coisa? O PDF só de eleitoral tem 2.300 páginas. 2.300 páginas, você vai demorar para ler 2.300 páginas, estudando 4 horas por dia, você vai demorar 2 meses para ler. No final de 2 meses, não vai sobrar tempo para responder questão. Quando você for responder questão, você já esqueceu tudo. Além disso, a matéria de eleitoral nesse cursinho é ensinada em, gente, 82 horas aula. Quer dizer que para ler e para estudar as videoaulas você demoraria 4 meses. Uma matéria. Num outro cursinho chamado G, o material de eleitoral tem 1.812 páginas. Você demoraria 2 meses só para ler. E mais 54 videoaulas. 2 meses para estudar videoaula. 4 meses. Uma matéria. Então, o que acontece? E o que acontece com vocês? Vocês adquirem esses materiais,
não conseguem esgotar, nunca conseguem estudar tudo, não conseguem memorizar, ficam perdidos. O que eu preparei para vocês? Um material que em 7 dias você estuda e aprende cada disciplina do seu edital e responde as questões de prova. O que vai medir se você vai ou não mudar de vida? Porque a maioria de vocês está perdendo tempo. A maioria das pessoas do mundo estão perdendo tempo. A maioria das pessoas, gente, elas estão sobrevivendo. A maioria das pessoas ficam distraindo com Instagram, com televisão, com programas, com subterfúgios. Porque a mente nossa, ela mente. O pensamento, ele pode te enlouquecer. E tem gente que tem muita condição e sabe disso, o que faz? Manipula o seu pensamento. A maioria das pessoas está sobrevivendo. O que acontece? Olha você. Qual que é o seu objetivo? Passar num concurso. O que vai fazer você passar? Acertar a questão de prova. Como, em sã consciência, você compra um material que tem 2.000 páginas para cada matéria? Em sã consciência, sendo que você tem 2 a 4 horas para estudar. Como que isso, matematicamente... Eu sei que o cursinho te manipula, mostra um monte de aprovado. É claro que o material é bom, gente. É claro, tem muito professor bom aí. Mas a maioria não passa. É uma máquina de fazer dinheiro. Como que você, em sã consciência, vai comprar um material que tem 2.000 páginas para cada matéria? Como que você vai fazer isso? Por que você está fazendo isso com você? É igual o pessoal que fica perdendo tempo com o Instagram. Aí o que acontece? A maioria de vocês ainda imprime o material. Porque você consegue estudar pelo computador, mas algumas vezes você vai imprimir. De impressão, se você for imprimir 2.000 páginas, você vai gastar aí... Quanto que é, gente, a impressão na cidade de vocês? Porque aqui em Belo Horizonte acho que é 50 centavos. Se você for imprimir 2.000 páginas, você vai gastar R$1.000 de impressão. De impressão de uma matéria. E a maioria, mas vocês vão gastando todo dia. Um dia você imprime, no outro dia você imprime outro. Aí não parece. Não parece. Mas você está gastando o que você tem de mais precioso. É o seu tempo. E você torra o seu tempo sendo enganado. Como que você em sã consciência vai comprar um material que tem 2.000 páginas cada matéria? Para fazer os cálculos. Quantas horas o dia tem, né? Vamos ser inteligentes. Quantas horas o dia tem? Enquanto isso as pessoas estão ganhando com os seus sonhos. Para de ser enganado. Então o que o aluno recebe? Cada livro físico colorido. Gente, eu tenho milhares de aprovados, eu tinha só 2 matérias até ano passado. Esse ano eu tenho todas as matérias do concurso. Eu ainda vou crescer muito, muito, porque ninguém faz esse trabalho. É um trabalho artesanal. É um trabalho de que eu tô criando um atalho para você. Você em uma semana consegue esgotar o conteúdo de uma matéria e comprovadamente responder a qualquer questão. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Todas as lives eu falo isso. Eu tenho uma equipe que fica o dia inteiro encaixando questão. Como que você vai focar mais tempo na questão? Você estuda um material fininho e responde questão página a página. Se você responder questão página a página, você memoriza o conteúdo. Então, sobre essa questão de valor, primeiro, gente, quem no Brasil segura o rojão de imprimir livro colorido de direito? Tem alguém que imprime livro colorido de direito no Brasil? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem alguém no Brasil que imprime livro colorido? Tem. Gabriela Xavier. Única. Me acha outra pessoa que imprime livro colorido? Ninguém. E eu imprimo livro colorido para te mostrar o que é mais cobrado, para criar um atalho para você. Para você, um dia antes da prova, revisar e ler só o que está colorido. Revisar o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Então, peraí, você recebe o livro físico colorido na sua casa. Além disso, eu trago para vocês videoaulas. Sim, mas eu não vou te encher de videoaula. É uma videoaula para cada capítulo. Ai, prof, eu fico insegura, eu tenho que assistir 300 videoaulas. Poxa, fica 7 anos estudando, você vai passar. Mas para assistir 300 videoaulas de cada matéria, fica uns 5, 7 anos estudando. E sem problema, mas você vai conseguir, mas vai demorar 5, 7 anos. Então, é uma videoaula para cada capítulo, com a noção da matéria, com essa explicação que eu faço aqui para vocês. Beleza. Depois você tem milhares de questões comentadas página a página. Te explico assim, por que você acha que ninguém fez isso? Nenhum outro cursinho fez isso. Por que ninguém fez isso? Porque é difícil demais, galera. Encaixar questão frase a frase é um trabalho artesanal, é um desafio que eu criei.
eu criei, eu registrei. Então, peraí, prof, eu recebo tudo isso, videoaula, questões e livro físico. Peraí, que cursinho que tá fazendo livro físico? Nenhum praticamente. Que cursinho faz livro físico colorido? Nenhum no país. Que autor do país faz livro colorido de direito? Nenhum também. Então, gente, a verdade é que você pode ir daqui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro em 5 dias andando, em 1 dia de carro, em 1 hora de avião. O que eu trago para vocês é o avião. Quer ficar 5 anos estudando? Você vai passar? Vai passar. Vai, com certeza vai. Quer ficar 1 ano estudando? Vai passar? Vai passar. Para ficar 1 ano estudando, o foco é nas questões. Então depende de quanto vale o seu tempo. Quanto que vale a sua vida. Tem gente, que fica no emprego que não gosta a vida inteira. Sabe? Fica ali, por exemplo, momento confissão. Gabriela, quando eu lancei esse material, ele foi um estouro de vendas, ele mudou tantas vidas, e aí foi uma coisa incrível. Mudou a minha vida também. Eu já tinha passado no concurso há muito tempo, já tinha estabilidade financeira, mas aí, poxa, esse material ele mudou a minha vida. Como eu era imatura, aquela mudança de vida e de condição, o que eu fiz? Eu passei 3 anos viajando. Eu já podia ter material de todas as matérias há 5 anos atrás. Eu já podia ter um mega cursinho que já tinha aprovado o maior número de pessoas no país, sim. Mas eu queria viver outras coisas, eu tava nova, eu queria viajar, entendeu? E aí eu fui me enrolando. Hoje em dia que eu tenho essa visão, meu Deus, vamos fazer para todas as matérias, vão crescer esse projeto muda a vida. Olha o tanto de aprovado que eu tenho, gente. Eu tinha 2 matérias só. Olha os milhares de depoimentos. Qual outro professor aqui do Brasil tem mais depoimentos de aprovado do que eu? Por favor, me fala. Me fala o nome de um professor. Um só um. Então, dito isso, muitos de vocês estão aí estudando para concurso. Ah, tô estudando. Vamos ver se vou passar. Tô aqui. E vai ficar assim uns 5 anos. Agora, outros, então assim, eu quero mudar minha vida agora. Eu quero passar agora. Eu tenho 70 dias para a data da prova. Eu tenho que fazer muita questão. Eu tenho que ter segurança para a hora da prova. Tem gente que já está pronto. Não vai ser enrolado. Essa pessoa que já está pronta, essa pessoa que precisa dessa ferramenta. Quem tá aí, tô estudando, não sei o quê. Não, aí tem outros materiais que estão disponíveis para vocês. Tem outros materiais que, poxa, 387 mil videoaulas, mais 57 mil cursos por R$ 29,90 mês. Isso e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa, isso e nada é a mesma coisa. Mas tem gente que ainda tá nesse momento. Tô aqui estudando, não sei se quero não. Tô aqui vendo, sabe? Então, eu quero falar com quem quer mudar de vida. Eu quero falar com quem quer passar esse ano. Entendeu? Tem pouco tempo para a prova. Você precisa esgotar o conteúdo em tempo recorde. Poxa, faça matemática. Joga duro com você. Se você não jogar duro com você, você vai ficar igual, um barquinho ao vento. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não chega em lugar nenhum. Se você não orientar os seus pensamentos, os seus objetivos, não chega em lugar nenhum. Para, uai. Ninguém aqui é criança, não. Faz as contas. Espera aí, eu vou contar aqui. Até a data da prova tem 70 dias. E esse cursinho aqui oferece 32.712 videoaulas. Pô, só fazer conta. A matemática não mente, tá bom? Na dúvida sobre seguir uma trajetória ou não, eu sempre falo, até mesmo pra gente ver um caminho de sucesso, quantas pessoas seguiram aquele caminho e deu certo? Tudo é matemática e estatística. E eu te mostro aqui a estatística. O que é mais cobrado? Frase a frase. Esse foi o meu trabalho. Para tornar para você o estudo mais simples e, na verdade, gente, para que você alcance o seu objetivo mais rápido. O meu objetivo é esse, tá bom? Bom, então eu falei pra caramba pra vocês. Já são quantas horas? Gente, eu tenho mais 2 minutinhos. Essa live ela foi interrompida no finalzinho, mas eu acho que eu falei coisas importantes. Falamos do elemento competência. Vou fazer o seguinte, amanhã eu volto para falar sobre finalidade, forma, motivo e objeto e as hipóteses de extinção. Vou liberar agora, gente, por favor, agora. Nos grupos de dicas gratuitas agora, eu vou liberar para vocês
esse capítulo de Atos. Por favor, larga tudo, larga qualquer coisa aí que você já achou na sua vida sobre essa matéria. Larga tudo. Confie em mim um pouquinho. Pega uma hora do seu dia, uma hora, e leia esse material. Uma hora e leia esse material. Tenta uma coisa diferente, sabe assim? Vou ver de qual é que é dessa professora. E me conta, o que aconteceu na sua vida? Eu vou liberar gratuito, tá bom? Me conta. Combinado? Sem compromisso. E vocês me contam. Prof, eu não tô no grupo. Clica agora no link da minha bio e entra no grupo. E me conta a sua opinião. Só isso, sem compromisso. Beijo grande pra vocês.